Bom, eu e você sabemos que nós estamos vivendo uma pandemia no mundo. Essa palavra não era muito comum, né? Pandemia. Eu tinha ouvido mais falar sobre epidemia, não tanto pandemia. E aí eu fui buscar na internet. Antes a gente buscava no Aurélio, né, irmãos? Vocês lembram? Existia um dicionário Aurélio na sua casa? Né? A gente buscava no Aurélio, hoje a gente busca no Google. E aí havia ali um artigo da revista Exame, trazendo a diferença entre surto, epidemia e pandemia. O surto é quando uma doença ela está em diversos casos na mesma região, ou seja, ela apresenta diversos casos na mesma região de uma cidade, a mesma região, ou na própria cidade, ou numa região do estado, né? Normalmente numa região pequena. Isso se transforma, um surto se transforma em epidemia quando se espalha para mais regiões. Então, sai de uma cidade para outra, de uma região de um estado para outra região, ou de um estado até um outro. Então, isso é uma epidemia, pode tomar cidades, estados e até um país. Agora, a pandemia é o pior dos casos, e recebe essa classificação exatamente porque é quando a doença ela chega em todos os continentes, ou seja, ela alcançou o planeta. E realmente o vírus, o coronavírus ou corolavírus, sei lá como você tem chamado, mas o coronavírus ele alcançou todos os continentes, ele só não chegou na Antártica ainda, né? Então, por isso, as autoridades da área usam a palavra pandemia. E todos os estudiosos que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho lido, você também, né? O ministro da Saúde essa semana veio a público dizer que esse surto, ou seja, que essa pandemia, que ela vai se espalhar pelo país. E é por isso que o país precisa estar preparado, porque ele vai se espalhar pelo mundo. Em todos os continentes, em todos os países, a doença vai chegar, né? Mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. Nós ainda estamos numa região do mundo em que ela não chegou, de fato, as transmissões comunitárias que eles dizem. Mas diz que é uma questão de tempo, talvez de 2 a 3 semanas, que nós, no Brasil, vamos estar passando por aquilo que a Europa está passando exatamente nesse momento. Com lugares públicos fechados. Ontem eu vi uma reportagem aqui na França, estão também fechando restaurantes e bares. Então, obviamente, isso tudo é um cuidado, porque o vírus vai se espalhar, a boa parte da população mundial vai pegar, mas o que as autoridades não querem é que o vírus se espalhe ou chegue a um grande número de pessoas ao mesmo tempo, ou seja, que há muitas pessoas infectadas ao mesmo tempo, porque daí não haveriam leitos suficientes para aqueles que precisariam de atendimento médico. Bom, irmãos, eu disse no domingo passado aqui, que essa situação toda mostra a fragilidade humana. Há benefícios em tudo isso que a gente está vivendo. E eu fico pensando, na Europa, mas em todas as partes do mundo, há benefícios porque a Europa é um continente que baniu Deus. Um continente que baniu Deus, que se rebelou contra Deus, que excluiu Deus do seu dia a dia, dos seus corações, das suas vidas. Um continente que foi centro de avivamento, de evangelismo para o mundo todo. Um continente que pôde se recuperar de 2 guerras mundiais e se levantar em uma geração que bravamente lutou devido à sua fé em Deus. Agora, de anos para cá, de décadas para cá, é um continente que baniu Deus como uma realidade presente, como pessoa, o Deus da Bíblia, o Deus pessoal e o Deus que intervém de forma sobrenatural na história humana. Eles excluíram Deus da sua realidade. E é muito interessante a gente ouvir agora relatos de pastores, de cristãos, de pessoas que estão vivendo no continente dizendo, olha, isso tudo tem alterado realmente, a forma como nós temos vivido aqui na Europa, e isso tem aberto espaço no coração das pessoas para a fé. Então, eu creio muito que Deus ele tem propósito em todas as coisas, e que Deus usa cada situação para cumprir o propósito maior dele, que é alcançar o coração das pessoas. Lembre-se, todos nós temos 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos para definirmos onde vamos passar a eternidade. E tudo que Deus trabalha em nossa vida, circunstâncias que Ele usa, visam realmente nos levar para estar com Ele na eternidade. A vida aqui é muito breve, ela é muito curta. Eu tenho ouvido pessoas, poxa, mas ser humano não vale nada mesmo. Nós somos aí, nós estamos por um fio. Nós sempre tivemos. A nossa vida é por um fio.
uma infecção, é um vírus, nós sempre tivemos. Só que o contexto que nós estamos vivendo nos lembra mais disso. Nos lembra como nós somos fracos, como nós somos frágeis, como nós somos vulneráveis e como nós não temos controle das situações. Nessas semanas, com a quebra da bolsa, pessoas que eram ricas, do dia para a noite se tornaram pobres. Pessoas que achavam que tinham tudo nas mãos, o controle, que estavam seguros na sua riqueza, estão pobres. Muita gente perdeu, muita gente vai ganhar, mas tem gente que quebrou. Por quê? Porque não importam as estruturas humanas, não importa a gente achar que a gente tem controle. Nós somos vulneráveis, seres vulneráveis, nós não somos deuses. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos, sujeitos a todo tipo de circunstâncias que nós não controlamos. E aí, quando nós chegamos a essa situação, a palavra do nosso ministro da Saúde nessa semana é que o vírus é extremamente duro. Ele não tem uma percentagem tão alta de letalidade individual, mas ele quebra o sistema de saúde. A letalidade dele está no sistema de saúde dos países. Ele estava até falando de uma diferença no país de estrutura de saúde, falando que o Rio de Janeiro é muito fraco, São Paulo um pouco melhor. Na palavra que eu ouvi dele, na reportagem, ele estava dizendo que o estado do Paraná é um estado que está mais preparado em termos de estrutura hospitalar. Não sei, irmãos, Talvez seja verdade. Agora, em tudo isso que temos vivido, o que Deus tem para nós? Onde está a nossa fé em tudo isso? Como é que nós podemos ver Deus, experimentar Deus, honrar a Deus em tudo isso que nós estamos vivendo? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia aí no Salmo 46, porque eu quero compartilhar com você algumas certezas que nós temos em tempos de dúvida, algumas certezas que nós temos em tempos de inquietação, em tempos de tumulto, em tempos de incertezas. Salmo 46 é o salmo que Deus colocou no meu coração para meditarmos juntos nessa manhã, nesse dia como igreja, como povo de Deus. Salmo 46, eu quero ler o salmo todo, verso 1 ao verso 11. O salmista diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Amém, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. É claro que esse salmo tem um contexto imediato, um contexto, provavelmente ele foi escrito em tempos de crise. Nenhum estudioso consegue identificar exatamente que crise que o salmista se refere aqui, mas em tempos de crise, em momentos de profundas dores e circunstâncias muito turbulentas. E é por isso que esse salmo é tão robusto, é tão desafiador. E é claro, ele tem um contexto imediato. A nação de Israel viveu muitas guerras, muitas pressões, e nesse salmo aqui nós vemos que o poder de Deus vai sendo exaltado. Verso 1 a 3 sobre a natureza, dos versos 4 a 7 sobre aqueles que estão atacando a cidade, e sobre o mundo inteiro com suas guerras, com as estruturas humanas. Versos 8 a 11. O salmo aqui nos traz algumas certezas. E é claro que apesar do salmo ter um contexto imediato, ele tem um contexto profético, porque ele está alinhado com aquilo que a Bíblia revela. Ele está alinhado de forma apocalíptica ou escatológica com aquilo que a Bíblia apresenta no seu contexto.
e especialmente no final, no livro de Apocalipse. Então eu queria alinhar com você algumas certezas que nós temos para o nosso coração nesses dias. Primeiro é o seguinte: Deus está sempre presente na adversidade. Isso é uma certeza. Deus está sempre presente. Eu quero falar com você com esse salmo de forma devocional. São verdades simples que saltam aos nossos olhos. Não é preciso um profundo estudo desse salmo para vermos isso. Mas essa é a verdade da palavra de Deus, essa é a verdade desse salmo, mas é a verdade da palavra de Deus em todo o seu contexto. Deus está sempre presente na nossa adversidade, nas circunstâncias difíceis. Na outra versão diz: Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus está sempre presente. Ele não abandonou a humanidade, Ele não abandonou os países, Ele não abandonou as pessoas. Deus está presente nas adversidades. E é por isso que eu e você precisamos entender o que o salmista entendeu no seu contexto de crise. Que a nossa segurança está em Deus e Deus somente. A nossa segurança não está em Deus e mais alguma coisa. Nossa segurança está em Deus. É por isso que ele usa as palavras: Deus é refúgio, Ele é fortaleza, refúgio, porque Deus é o imutável, em quem nós encontramos proteção, segurança. Fortaleza é Deus no íntimo, para fortalecer aquele que se encontra fraco a agir, a crer, a continuar a vida, confiando na presença e no socorro de Deus no meio do sofrimento, no meio das angústias. No texto que eu mandei ontem para os líderes das redes de grupos pequenos, para os irmãos, eu estava dizendo que Deus sempre tem um propósito, irmãos. E é propósito de Deus usar a sua igreja, o seu povo nesse momento, com a nossa postura de fé, com a nossa paz interior, com a nossa palavra de sabedoria, com a nossa atitude de não entrar, aí qual é a palavra que o pessoal está dizendo mesmo, me sumiu agora? Da população não entrar em pânico, histeria. Nós como igreja, nós devemos exatamente estar firmados no nosso Deus, que é o nosso socorro, que está presente com a gente, para a gente ter uma postura equilibrada. Eu usei palavras ontem: propósito, prudência e precaução. É claro que o sábio, o cristão, ele é sábio, ele é prudente, ele é sensato, mas nós não vamos entrar em pânico. Por quê? Porque ainda que a terra se mude, a cidade de Deus, nós estamos naquele que é refúgio e fortaleza, aquele que é socorro na hora de angústia. Muitos de vocês poderiam testemunhar aqui, muitos de vocês poderiam testemunhar de quantos momentos da sua vida, de lutas, de desertos, de tempestades, você experimentou o que esse salmo aqui afirma: que Deus foi seu refúgio, que Deus foi sua fortaleza, que Deus esteve com você. Ele pode não ter livrado você do sofrimento, mas Ele esteve com você no sofrimento. Ele pode não ter livrado você das dores, mas Ele esteve com você ali. E hoje, quando você olha para o passado, para as circunstâncias que se foram, você pode ver claramente que a mão de Deus estava com você. Existem momentos que a gente não sente que Deus está com a gente. Há noites escuras que nós não conseguimos ver Deus, experimentar Deus, parece que Ele está distante, mas não é verdade isso. Depois que nós passamos pela tribulação, pela luta, nós olhamos para trás e nós vemos: puxa, Deus estava com a gente o tempo todo e eu não havia percebido. Realmente Deus estava comigo. E essa é a certeza. Nós podemos enfrentar dias em que o sol não vai brilhar, as nuvens vão ser densas e escuras, mas o sol vai estar atrás dessas nuvens. Deus está conosco, Deus está ali, ainda que nós possamos não vê-lo, não contemplá-lo pelos nossos sentidos humanos, mas Deus está conosco e nós podemos contemplá-lo com os olhos da fé. Deus está trabalhando nesse momento. A igreja do Senhor é instrumento de Deus na sua geração, na nossa geração, para abençoar essa geração num período de preocupações e incertezas. E eu entendo, irmãos, que neste momento de pandemia, Deus vai usar essa crise para cumprir os seus propósitos. Deus sempre tem planos, sempre tem propósitos. Deus nunca é pego de surpresa. Não chegou esse vírus, puxa, Deus está lá, coçando a cabeça, dizendo assim: puxa, o que eu vou fazer? E agora? Não tinha um plano para isso. Deus já sabia de antemão que isso ia acontecer. Até, irmãos, é muito bom a gente avaliar, não é o propósito da minha meditação nessa manhã, mas pandemias como essas, a gente vai encontrar isso expresso no livro de Apocalipse. Coisas que vão atingir, do cálice da ira de Deus, que vão atingir a humanidade, e boa parte da população vai perecer. Está lá no livro de Apocalipse. Não sei se esse vírus especificamente tem esse propósito,
né? Mas exatamente o livro de Apocalipse diz isso. Pandemias que vão tomar a humanidade. Ou seja, o que está acontecendo agora com esse vírus não está fora do controle de Deus. Deus tem propósito. Nós podemos não entender direito como as coisas vão se cruzar, como elas vão se conectar, como elas vão se alinhar, como que o sofrimento, a perca econômica do mundo, como pessoas que estão partindo por causa desse vírus, como tudo isso vai se alinhar com o propósito de Deus. Mas o certo é que vai se alinhar. Nós somos limitados na nossa compreensão, mas Deus, que sabe todas as coisas e tem todo o poder, está agindo nesse momento. Nós podemos estar convictos de que o propósito de Deus vai se cumprir em tudo isso. Deus sabe o que nós não sabemos, Deus entende o que nós não entendemos, Deus conhece o que nós não conhecemos, Deus controla o que nós não controlamos. E é por esse motivo que nós que pertencemos a Ele, que confiamos nele, que fazemos dele o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é por esse motivo que nós não podemos desanimar ou desistir. Nós vamos nos refugiar nele, porque ele é realmente o nosso refúgio. Ele é o socorro bem presente. Ele é o nosso auxílio em tempos de adversidade e tribulação. A segunda verdade é que nós podemos afirmar a nossa fé e não temer. É uma certeza. Eu estou falando de certeza em tempos de inquietação, de dúvidas. Nós podemos afirmar a nossa fé e não temer. Afirmar a nossa fé. A nossa fé deve ser afirmada continuamente. Eu e você devemos proclamar o que cremos e devemos viver o que dizemos crer. A fé deve nos sustentar a cada dia. E nós devemos falar da nossa fé, verbalizar a nossa fé. É por isso que o salmista muitas vezes ele fala para si mesmo, ele prega para si mesmo, ele diz: por que está abatido a minha alma, por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É por isso que no Salmo 103, que é um salmo que eu gosto de muito, que eu recito muitos dias da minha vida, o salmista diz no verso 1 a 5, bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, é Ele que perdoa todos os seus pecados, que cura todas as suas enfermidades, que resgata a sua vida da sepultura, e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, bendize a minha alma ao Senhor. Ele está falando para ele mesmo. Ele está dizendo: é o Senhor que me resgata da sepultura e me coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a minha existência e que renova a minha juventude como a da águia. É Deus quem faz isso. O salmista está dizendo para ele está afirmando a sua fé. E ele faz isso exatamente para não temer. No contexto do Salmo 46, ele está escrevendo essas palavras exatamente para isso. Ele está proclamando a sua fé. Ele está se posicionando no momento de crise e dizendo: espera aí, eu estou numa crise, mas Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O salmista, a primeira pessoa que ele está proclamando isso é para ele mesmo. Para ele mesmo. É como se eu e você acordássemos de manhã, olhássemos no espelho e disséssemos: espera aí, você está assombrado com alguns pensamentos? Você está preocupado com algumas coisas? Você está com seus sentimentos aí fragilizados? Olha nos seus olhos agora e diz: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é o socorro. Ele é o auxílio bem presente na angústia, na adversidade, no sofrimento, em tempos como esses que eu estou vivendo. É isso que o salmista está fazendo. E é interessante, se você segue o Salmo, como eu disse, ele tem um quadro poderoso de palavras. Ele vai falando de coisas que são as mais imponentes e imutáveis no nosso mundo, que são a terra e os montes, que não se mexem, que estão ali. E ele compara isso com Deus. Com a cidade de Deus. Ou seja, aquilo que nós conhecemos que é humano, que é terreno, que é natural, não se compara com a estabilidade da presença de Deus, de quem Deus é e da sua cidade. Aí ele compara os mares. Os mares, eles são símbolos daquilo que há de mais inquieto, mais ameaçador. As águas. Nós precisamos entender que no contexto bíblico, as águas se referem, sim, a tribulações, a sofrimentos e mais, inclusive a batalha espiritual, muitas vezes. As águas. Jesus andou sobre as águas não só para afirmar que ele tinha poder sobre as leis da natureza, mas que ele também estava sobre aquilo que nos perturba, aquilo que é ameaçador, que ele tem domínio sobre tudo isso. No verso 4 ele fala dos transtornos da natureza e depois ele se volta para a fúria dos homens que estão assediando a cidade, provavelmente o contexto que ele estava, em que pessoas estavam tentando, talvez tomar uma cidade, ou tomar Jerusalém, tomar a nação.
Mas ele diz aqui, com Deus, as águas já não são ameaçadoras. Há um rio na cidade de Deus. Há um rio. Que coisa linda, que retrato poético, maravilhoso de fé. Ele diz assim, os mares agora, com as suas águas turbulentas, não nos afligem, porque há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Ou seja, os montes, a terra, podem se abalar. Cidade de Deus, não. A presença de Deus não se abala, não se abala. Os reinos se agitam, se abalam. Deus não. É por isso que eu e você podemos afirmar a nossa fé. Podemos afirmar a nossa fé. E é importante que você pense antecipadamente. Qual é a minha postura numa situação de crise? Tudo bem, então se daqui 2 ou 3 semanas as escolas forem fechadas, né, os shoppings serem fechados, meu local de trabalho como vai ser, e você começar a pensar, tentar ser tomado pela ansiedade, espera aí, eu preciso vender, para quem que eu vou vender? Espera aí, trabalho num restaurante, como que a gente vai se manter? Quando você for tomado de ansiedade, você já deve se preparar agora antecipadamente qual é a sua postura. Quando outras pessoas estiverem ansiosas, confusas, qual será a sua postura? Qual será a sua palavra de ponderação dentro do contexto da sua casa, dos seus relacionamentos, do seu local de trabalho? Qual será a nossa reação para com essa crise? Porque, irmãos e amigos, é fácil sermos dominados pelo medo. É fácil ver o coronavírus em todo lugar, no teclado do computador, no ar que a gente respira, no contato físico com as pessoas, nas esquinas, né? É fácil entrar em pânico? É fácil para a maior parte da população. Mas, como afirmou um pastor, tem um texto num site chamado Coalizão pelo Evangelho, ele é um pastor que está na cidade de Nápoles, na Itália, chama-se Marco Oden. Gostei do artigo que ele escreveu. Ele diz assim, ou talvez essa crise esteja nos desafiando a reagir de maneira diferente, com fé e não com medo. Não fé nas estrelas ou alguma deidade desconhecida, mas fé em Cristo, o bom pastor, que é também a ressurreição e a vida. Eu e você podemos ter certeza, porque estamos em Deus, e Deus está conosco. Nós podemos afirmar a nossa fé e não temer. Não temer o melhor dos quadros ou o pior dos quadros. É importante a gente se preparar para o pior, porque aí a gente vive menos do que isso. E a gente vai celebrar o que não aconteceu. Mas seja o pior dos quadros, nós podemos afirmar a nossa fé. E nós não precisamos temer. O amor de Deus lança fora todo medo. Nós estamos num refúgio. Nós temos a fortaleza de Deus. Você já viu vários filmes, a galera entra numa fortaleza, o exército inimigo está vindo, ele entra numa fortaleza e ali ele se sente seguro. É um lugar em que ele encontra aconchego dos inimigos. Eu e você podemos experimentar isso e podemos afirmar a nossa fé, podemos nos levantar. E se a sua alma ficar abatida, faça como o salmista, porque está abatida a minha alma. Espere em Deus, eu ainda o louvarei. O salmista diz isso no Salmo 42. Terceira certeza que nós temos é que o reino de Deus é diferente. Sim, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo. Os reinos deste mundo são instáveis. Você que já estudou um pouco a história da humanidade sabe quantos impérios passaram por este mundo, magníficos, poderosíssimos, mas caíram. Quantos impérios? Nós temos todo o Império Assírio, depois nós temos o Império Babilônico, depois nós temos o Império Medo-Persa, nós temos o Império Grego, nós temos depois o Império Romano, a extensão de praticamente toda a Europa. Quantos impérios, quantos países, nações que não existem mais. Os reinos deste mundo são frágeis porque são firmados em estruturas humanas, no ser humano, e nós, como eu já afirmei aqui no início, não somos deuses, somos frágeis, vulneráveis. Agora o reino de Deus é diferente, e se você está com o Salmo aberto aí, o verso 5 e 6, eu acho lindo esse contraste que o salmista faz aqui. Ele diz, Deus está na sua cidade, ela não será abalada, Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Talvez uma linguagem aqui figurada, onde ele se relembra da manhã, lá quando o Mar Vermelho foi aberto e o exército egípcio se afogou ali no Mar Vermelho.
E ele diz assim, desde o romper da manhã Deus vem. Mas olha o contraste, ele diz assim, nações se agitam, reinos se abalam. Ora, Deus ergue a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O reino de Deus é diferente. Esse mundo se abala, as nações se abalam, os reinos se derretem. O reino de Deus é para sempre. E é maravilhoso que a Bíblia afirma, irmãos, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia! E é essa palavra que a nossa vida está firmada, é nessa palavra que a nossa fé está estabelecida. O reino de Deus é diferente. Quando ele fala da cidade de Deus aqui que não se abala, porque é o santo lugar onde habita o Altíssimo. A cidade de Deus é um dos grandes temas do Antigo Testamento. E ela tem também uma ligação em toda a Bíblia. Porque no Antigo Testamento, Jerusalém é mais do que um lugar geográfico, uma cidade, a cidade que Deus escolheu, Sião, a nação santa, a cidade santa, que na verdade é referência para a cidade de Deus que o salmista diz aqui em Apocalipse, quando nós veremos a nova Jerusalém. A cidade de Deus é o lugar que Deus habita. A escolha que Deus fez de Sião lá no Velho Testamento aponta no Novo Testamento para Sião, que é a comunidade celestial, a cidade eterna de Deus, onde os salvos estarão para sempre com Ele. É interessante que quando Deus diz aqui que as nações se agitam e reinos se abalam, a Bíblia diz assim, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Nós vemos aqui uma expressão de julgamento. A voz de Deus, que foi decisiva na criação do mundo como conhecemos, será tão decisiva também no julgamento, em derreter esse mundo como conhecemos. E aí que ele afirma então no verso 7, que é o mesmo refrão do verso 11. Nós não tememos porque Deus é o nosso refúgio. A palavra aqui no verso 7 e no verso 11, no original, é diferente do verso 1. No verso 7 e no verso 11, refúgio significa um lugar inalcançável. É um alto refúgio, é um lugar onde Deus te coloca que ninguém mais pode alcançar, ninguém mais pode tocar. E nós podemos fazer um paralelo com Apocalipse, quando Deus diz que nós vamos estar na Nova Jerusalém, na cidade eterna de Deus, e que Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais choro, nem sofrimento, nem dor, o pecado não estará lá, essas coisas todas passarão, ou seja, nós vamos estar num lugar intocável, nós vamos realmente estar no nosso alto refúgio. E aí nós precisamos avaliar, puxa, se o reino de Deus é eterno, é imutável, é estável, e o reino desse mundo é instável, frágil, a que reino eu pertenço? A que reino você pertence? Você está aqui nessa manhã, você está numa igreja, você está ouvindo a palavra de Deus, mas deixa eu fazer essa pergunta a você, você pertence a esse reino? É o reino de Deus que você pertence? Você se tornou cidadão dos céus, a Nova Jerusalém, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você entregou sua vida a Cristo. E você tem vivido com Ele, andado com Ele, como discípulo de Jesus, porque Ele te traz para uma amizade, um relacionamento pessoal. Você tem conhecido Deus, você tem crescido nele. Você tem plena segurança da sua salvação, de que você está em Deus. Eu fico pensando, irmãos, pessoas vão morrer, morrem pessoas de câncer todos os dias, morrem pessoas de dengue todos os dias, morrem pessoas de tantas outras enfermidades todos os dias. A grande questão não é perigo de morrermos, a grande questão é que reino eu pertenço, porque Jesus é a ressurreição e a vida, quem nele crê não morrerá eternamente, aleluia. A questão é que reino você pertence. Ontem eu fui para o acampamento Conexão com Deus, e eu cheguei exatamente no momento de um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Né? A pastora Marinês estava pregando sobre a cruz, e depois imediatamente eu entrei, e meu papel era convidar as pessoas para receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E eu sabia que eu não era capaz de fazer isso naquele momento. Eu disse, Senhor, o Senhor está aqui. Salva essas pessoas. E foi assim um momento tão especial, irmãos, tão especial. O pessoal, a equipe lá do Conexão, com situações assim de pessoas que estavam tão distantes de Deus,
mas se rendendo a Deus de todo o coração. Saindo, é aquilo que a Bíblia diz, Deus veio em nosso resgate. E Ele nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Ele nos transforma e nos transporta, melhor dizendo, para um novo reino. E esse é o reino de Deus. E é esse reino que você tem que ter convicção que você pertence a Ele. A quarta certeza e última é que o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. Vamos dizer um aleluia mais alto aí? Aleluia. Graças a Deus, né, Mateus? Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é maior do que qualquer exército humano, do que qualquer inimigo. Pode ser uma legião de vírus, irmãos. Corona, corolla, sei lá o que, meus irmãos. Pode ser o que for. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus do impossível, o Criador dos céus e da terra. A terra se move, os mares se agitam, os reinos deste mundo perecem. Mas há uma cidade onde o Deus Altíssimo habita. Ela continua estável, ela continua segura, ela continua exatamente onde sempre esteve. Deus está sempre no mesmo lugar, no trono deste universo. Aleluia! Aleluia! E esse Senhor dos Exércitos está conosco. Olha mais uma vez a partir do verso 8, é por isso que o convite do salmista é esse: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Linguagem profética, apocalíptica, escatológica. É isso que vai acontecer no final de tudo. Deus vai dar fim às guerras e aos confins da terra, vai quebrar o arco, os mísseis, as bombas atômicas ou nucleares, seja o que for, Ele vai destruir tudo. Por isso o salmista diz assim: parem de lutar. Em outro texto, na outra versão mais antiga, é aquietai-vos. Aquietai-vos. A palavra do salmista aqui é o seguinte: sossega, acalma, aquiete-se, pare de lutar, pare de espernear. Pare, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Amém. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aleluia. Esta é uma visão de coisas que virão no fim. E embora as vitórias do presente sejam um antegozo daquilo que a gente vai ver quando Jesus voltar. O salmista já tem esse antegozo. E eu e você também podemos experimentar. Já um vislumbre dessa vitória final de Deus em toda a humanidade, onde Ele vai estabelecer seu reino de justiça eterno, disponível, acessível a todos nós. O salmista diz: vejam as obras do Senhor. É um chamado a contemplar isso com o nosso coração, não só com os olhos, mas com o nosso coração, com a nossa alma. E o resultado final que ele diz aqui é que será de paz. O processo é de julgamento, as nações vão se derreter, o processo é julgamento, mas o final é de paz. Final é de paz. Por isso as palavras de consolação: Ele dá fim às guerras até o confim da terra, até os confins da terra. Parem de lutar. É uma palavra de repreensão para um mundo inquieto, um mundo turbulento, um mundo fragilizado. O fim que se tem em alvo e que se declara nesse salmo é o fim que eu e você devemos ter com a nossa vida. Não são esperanças humanas, mas a glória de Deus. Por isso o verso 10, Deus diz aqui: serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Esse é o fim, esse é o propósito do agir de Deus em todas as circunstâncias que enfrentamos, em todas as adversidades que nós passamos. É interessante que a gente fala de um vírus, irmãos, mas há um vírus muito mais letal, que está espalhado na humanidade em todos os continentes. E esse vírus se chama pecado. Pecado. Um vírus que não termina só na morte, mas na morte eterna. E nesse vírus, que gerou uma pandemia de pecado em toda a humanidade, nós vemos um Deus que entrou neste mundo infectado com esse vírus e veio nos resgatar neste mundo. Jesus viveu com pessoas doentes, não vestiu roupa de proteção química, respirou o mesmo ar que respiramos, viveu entre nós, comeu a comida que comemos.
Morreu isolado do seu povo, fora da cidade, excluído. Até para o pai ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus fez isso para resgatar a gente de um vírus muito pior do que o coronavírus, que é o vírus do pecado, que destrói muito mais a vida das pessoas e tem o poder de levar a alma para longe de Deus na eternidade, do que um vírus que afeta a nossa saúde. Nesse devocional da minha semana, eu quero deixar esse texto com você. Eu estava, como faço todos os dias, o primeiro momento do meu dia é meditar na palavra de Deus, é me renovar nele, é ouvir sua voz. Estou lendo o Deuteronômio, na nossa leitura cronológica, no nosso devocional anual. E Deuteronômio 33 me saltaram 2 textos que eu queria deixar com você para terminar. Verso 12 diz assim: a respeito de Benjamim, disse: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Moisés está dando uma bênção, um tipo de bênção, uma declaração a respeito dos filhos de Jacó, final do livro de Deuteronômio. Na verdade, não é nenhuma bênção, nenhuma oração, mas algo de forma também profética aqui. E ele diz assim, essa expressão: ele descansa em segurança, descansa nos seus braços, ou entre os ombros de Javé, que significa o lugar de afeto e proteção. Olha essa frase: aquele a quem o Senhor ama descansa nos seus braços. É esse o lugar que Deus tem de conforto para cada um de nós. Aquele que o Senhor ama descansa nos seus braços. E aí no final do capítulo, então o texto diz: não há ninguém como o Deus de Jesurum, que é a expressão poética para Israel, que cavalga os céus para ajudá-lo. Imagine Deus vindo cavalgando sobre os céus na tua direção para ajudar, porque Ele é socorro presente na adversidade. Aleluia! O Deus eterno é o seu refúgio, e para segurá-lo estão os braços eternos. Somente Israel viverá em segurança, o povo de Deus, a fonte de Jacó, porque aqueles que estão neste mundo não têm essa segurança, somente os filhos de Deus, e a igreja é o Israel de Deus. Irmãos, somente Israel desfruta dessa segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Aleluia! Nós podemos descansar nos braços do Senhor. E nós podemos manter firmemente a nossa fé. A minha oração é que nesses tempos de incertezas, você viva essa certeza da palavra de Deus. Eu quero viver com você com a gente, nós como igreja. A igreja de Jesus é muito maior do que a placa, do que esse local. O povo de Deus está espalhado em todos os continentes. O povo de Deus está em todas as cidades do nosso país. E nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E com esse aconchego nos braços do Pai, podemos também ser refúgio, aconchego para aqueles que precisam dele nesse período. Deus há de salvar muita gente nesses dias, irmãos. Que seja assim, e que Deus use a mim e a você para isso. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos descansar na força do teu braço, descansar em teus braços. Não há nada melhor do que descansar nos seus braços.